Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre as mudanças do Cartola FC e também ler a opinião de muitos de vocês. Não todos, porque foram mais de 200 comentários. Mas enfim, antes de mais nada, dois recados. O primeiro deles é sobre o campeonato de times da Gazeta do Cartola. O próximo vídeo que eu fizer será para abrir as inscrições, tanto para as novas inscrições como para as renovações. Esta primeira rodada não vai valer para o campeonato de times, e no próximo vídeo eu vou explicar o porquê. Então, devo abrir as inscrições para o campeonato na quinta-feira. As inscrições poderão ser feitas durante aí cerca de uma semana, e na segunda rodada já estará valendo o campeonato, ok? Tudo indica que vai ser isso. Outro recado é que, conforme a tradição, o vídeo de dicas da Gazeta do Cartola sai sempre, ou quase sempre, um dia antes do fechamento da rodada, neste caso, na sexta-feira. Bom, vamos ao que interessa e, se este vídeo ficar longo, paciência, vocês nem precisam ficar olhando o vídeo porque nem tem imagem. Então ficam só escutando enquanto vão fazendo outras coisas na internet, ok? Vamos falar sobre as mudanças no Cartola FC e eu vou começar logo pelo assunto mais polêmico: pagar para ser cartoleiro pro. Eu poderia ser populista e seguir a maioria de vocês e dizer que sou contra pagar para ser cartoleiro pro. Mas, para falar a verdade, eu não sou contra. Só que me deem uma chance de explicar o porquê. Antigamente, e eu sou bem mais velho do que a maioria de vocês, eu ganhava um videogame dos meus pais, comprava um cartucho de futebol, de luta, de corrida, enfim. E o videogame era meu e os jogos que eu comprava eram meus também. E para jogar eles, eu não gastava mais nada. Mesma coisa com jogos de computador, simuladores, tiros, enfim, eu fui criado assim. De um tempo pra cá, virou moda você pagar por um jogo e depois ainda ficar pagando para ter mais benefícios. E todos os jogos são assim. Eu jogo xadrez e tenho direito a disputar 6 partidas simultâneas. Quem paga Pro no jogo pode disputar até 100 partidas, além de vários campeonatos. Eu jogo pôquer e esse eu pago, porque com ficha fictícia você não concorre aos prêmios que são dados pelos sites de pôquer. Jogo Tibia também, inclusive com a Dama, com o Wellington. E se você não paga para jogar o Tibia, você fica sempre com poucas armas, no mesmo lugarzinho, não tem acesso às melhores armas, ao mapa inteiro e por aí vai. Jogo Icarian com o Iguinho e sofro muito por não pagar, porque quem paga ganha muito mais recursos. E assim por diante, vários outros jogos. Então, eu não sou contra o Cartola cobrar. Eu sou contra todos os jogos cobrarem. E o pior, a maioria é em dólar, que no Brasil vale muito. Além do que, é todo mês. Isso sem contar os jogos de videogame, PS, por exemplo, FIFA e vários outros, né? Agora tem duas coisas importantes. A primeira é que, se continuar assim, a gente não vai mais poder jogar um jogo na segunda, outro na terça, outro na quarta, aí muda de joguinho na quinta, no fim de semana joga um outro joguinho com os amigos. A gente vai ter que decidir qual jogo que a gente vai querer jogar, pagar por ele e ficar jogando ele praticamente todo mês. Isso é péssimo. Mas no futuro, infelizmente, parece que vai ser assim. E outra coisa, o Cartola é formado por muitos menores de idade. Aí eu fico imaginando a galera pedindo pro pai dinheiro pro jogo A, dinheiro pro jogo B, dinheiro pro jogo C, dinheiro pro jogo D e agora também pro Cartola. Ainda mais porque essa galera que fica pedindo dinheiro pro pai também, o pai deve falar: não, você tem que estudar, não, você tem que se dedicar aqui à família também. Então, é muito difícil, né, a criança poder explicar pro pai que hoje em dia todos os joguinhos são pagos e aí, ainda mais agora, o Cartola também. Mas vamos pensar bem. Precisa pagar o Cartola? Não, não precisa. E eu até hoje não me tornei cartoleiro pro. Ter mais símbolos e uniformes? Ora. Vamos supor que a gente tenha 3 milhões de cartoleiros jogando Cartola esse ano e que 300 mil sejam pro.
2.700.000 cartoleiros podem escolher 2 ou 3 escudos, mas os outros 300.000 que são prós só ganham mais 2 ou 3 opções. Então aí também não, né? Você não tem nenhuma exclusividade nisso. Concorrer a prêmios, vale a pena? Em primeiro lugar, vale dizer que, ao contrário do que muitos pensam, o prêmio não é em dinheiro não, é em vale-compra nas Casas Bahia. Em segundo lugar, assim como acontece nas loterias, não se iluda, a chance de você ganhar é menor do que o valor que você vai investir, mas até aí, ok, não sou contra quem estiver pagando para ser cartoleiro pró porque quer concorrer a prêmios. É muito legal ter uma competição valendo alguma coisa. E aí vem a questão das ligas. Você quer criar um mata-mata com amigos e não pode? Bom, divide uma conta pró entre 3 ou 4 amigos, por exemplo, que sai bem baratinho, né? Quer participar de mais ligas? Aí a questão é mais delicada mesmo. Porém, se você se recusa a pagar o Pro, faz uma tabelinha no Excel, dispute com seus amigos do mesmo jeito, cada um anota ali a pontuação de 2, 3 times, fica facinho de organizar também, sem precisar pagar para ser cartoleiro Pro. Então assim, eu não sou contra o Cartola cobrar, eu só acho que não são benefícios tão bons assim. Se fosse qualquer outro jogo, você pagaria os R$ 39,90 e começaria, por exemplo, com 200 cartoletas. Ou você poderia ter um banco de reserva, ou ter um capitão no time que a pontuação fosse em dobro. Mas isso seria justo? Não. Não seria, não é? Mas vale lembrar que os outros jogos que você não paga também não são justos, não. Tem uma baita diferença nesses outros jogos que existem entre os que pagam e os que não pagam. Então, no caso do Cartola, dos males, o menor. Quem não paga tem as mesmas chances de se dar bem do que quem paga. Outra coisa, os campeonatos da Gazeta sempre foram gratuitos, mas quanta gente não aposta por fora, até mesmo em sites, no Face, no WhatsApp, com pessoas que às vezes vocês nem conhecem e veem alguma coisa no Facebook, alguma coisa que te interessa, e aí vocês acabam pagando para pessoas que vocês nem conhecem. E eu já ouvi histórias de pessoas depois que não recebem os prêmios. Pelo menos sabemos que o Cartola é mais confiável. Finalizando este assunto, não sou contra o Cartola cobrar para quem quer ser pró, porém vejo que são poucos benefícios. Até hoje eu não sou pró, não condeno quem seja e não condeno quem não seja. Quando perguntei aos diretores do Cartola, e isso não é uma opinião minha, é uma informação que eu estou dando. Quando eu perguntei para eles por que eles estavam cobrando e se eles sabiam que tinham muitos menores de idade, que às vezes iam ter que ficar pedindo para o pai dinheiro, etc, etc, etc e tal, eles me disseram que era porque o Cartola precisava ser rentável e que até então, todos esses anos, o Cartola não estava sendo rentável. Isso não fui eu que disse, foi eles, ok, galera? Bom, vamos falar agora, daqui a pouco a gente vai voltar aqui nesse assunto porque eu vou ler a opinião de muitos de vocês. Bom, e sobre o layout? Na minha opinião, é o seguinte, de uma forma geral, o que eu penso que fizeram com o Cartola é isso daqui que eu vou falar agora. Na minha opinião, existe cerca de 10% de cartoleiros fanáticos. Eu e vocês, que não se limitam só a entrar no Cartola e escalar um time. Até meus vídeos vocês veem. Isso é para cartoleiro que realmente é fanático, né? Porque para ver meus vídeos, você tem que entrar no YouTube, digitar, fazer uma busca. Então é porque você se interessa pelo Cartola. Vocês não estão vendo meu vídeo porque eu sou bonito, não. É porque vocês são fanáticos pelo Cartola. Só que existe 90% de cartoleiros que não são fanáticos. E pra gente que é fanático, eu acho que a maioria concorda que não eram estas as mudanças que a gente queria. A listinha de jogadores pra gente estava ok, os scouts dos jogadores estavam ok, roubada de bola, passe errado, faltas, assistências, colocar por ordem, de cima para baixo, enfim. A gente consultava isso. A gente não precisava necessariamente das fotos dos jogadores ou das coisas maiores, mais visíveis, com propaganda no meio, até porque os mitos do Cartola a gente conhecia, né? Mas no modelo antigo, os cartoleiros que não são fanáticos
provavelmente eles não se familiarizavam com o estilo do site. Eles deviam comparar, por exemplo, o site do Cartola com outros jogos que eles veem com layouts bem mais bonitos, e aí para eles ficava um pouco complicado mexer naquilo e tal, e o Cartola deve ter preferido fazer algo mais bonito e didático, só que menos informativo, com menos estatísticas. Essa é a minha opinião. A gente queria mudança nos scouts, nas regras, mas 90% dos cartoleiros querem entrar, escalar e ver quantos pontos fez. Só que, infelizmente, a gente é cartoleiro fanático, né? Isso também se aplica no número de ligas, porque quando eu perguntei ao pessoal do Cartola, e isso está no vídeo que eu fiz ali sobre a apresentação do Cartola, quando eu perguntei para eles por que eles reduziram o número de ligas, eles disseram que era porque fizeram as contas e viram que a grande maioria dos cartoleiros só tinha 2 ligas. Ora, 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 mais uma vez, esqueceram de nós, cartoleiros fanáticos, que entrava no máximo de ligas que a gente podia, da escola, da faculdade, do trabalho, da família da namorada, do prédio, de sites, de Facebook e até na Liga Gazeta do Cartola. Então, na minha opinião, mais uma vez, o Cartola se levou pela maioria, que são aqueles que praticamente participava de 1 ou 2 ligas, e não por nós que somos cartoleiros fanáticos que fazemos um monte de ligas com quem a gente vê pela frente pelo simples gosto de jogar cartola e se divertir e competir. E uma outra coisinha. Disseram eles que tiveram que zerar todas as ligas, isso não sou eu que estou falando, são eles e está gravado em vídeo, que tiveram que zerar todas as ligas porque isso atrapalhava o fechamento e a abertura do mercado. Bom, até já era um pouco de tradição no domingo à noite a gente ficar esperando o mercado abrir. E eles prometeram que depois dessas mudanças o mercado vai abrir mais rápido. Só que logo depois que eles anunciaram o novo Cartola, o que acontece? A CBF decide que a partir da 12ª rodada passaremos a ter jogo de segunda-feira à noite. E aí eu pergunto, é legal então agora o mercado abrir somente na terça-feira, sendo que na quarta-feira já tem jogo? Ou seja, vamos ficar aí com um limite extremamente reduzido de horas para fazer vídeo, para escalar time, para tirar informação, para entrar em site, para saber com que time joga? Então foi um tiro pela culatra que o Cartola deu, porque se de uma forma eles quiseram deixar mais rápido, vão perder aí um dia agora com esses jogos de segunda-feira que provavelmente devem ser contados para a rodada de sábado e domingo. Ou será que esses jogos de segunda serão excluídos? Quer ver um outro exemplo? Que eu acho que o Cartola se preocupou mais com os cartoleiros que não são fanáticos? Eles acabaram com o mural. O mural podia ser uma zona, mas o mural da Gazeta, por exemplo, tinha regras e eu bania quem descumprisse. E foi através do mural que a Gazeta do Cartola cresceu. Foi eu tirando dúvidas de cartoleiros antes do mercado fechar, na primeira rodada, na segunda rodada, quando a Gazeta do Cartola tinha 20 cartoleiros, 40 cartoleiros, 60 cartoleiros. Tá? Agora você vai ser obrigado a entrar no site, escalar seu time e sair do site. Como que o Cartola não quer que as pessoas estejam presentes no site do Cartola? Não tem mais como tirar uma dúvida, fazer uma amizade, acompanhar com outros os jogos durante as rodadas. Que graça tem isso para quem é fanático? Que graça tem você fazer uma boa pontuação e não ter para quem contar? Então, eu sou totalmente contra terem acabado também com o mural. Aliás, vale ressaltar que até então, o que a Gazeta foi prejudicada com essas mudanças é uma coisa que nem dá para descrever. Eu perdi uma liga com 15 mil times. Não temos mais o nosso mural. Aliás, que eu sempre divulguei os meus vídeos lá. E sempre que eu divulgava um vídeo no mural da Gazeta, era visível que as visualizações subiam. Eu nunca fui muito preocupado com visualização, certo, de vídeos. A Gazeta do Cartola, ela tem um certo limite e eu sou muito consciente desse limite. Porém, era uma forma que eu tinha de deixar um recado, de falar com os cartoleiros da Gazeta que frequentavam o mural.
Hoje nós temos no site da Gazeta o nosso chat. Ele vai abrigar uma parcela dessas pessoas, mas mesmo assim sou totalmente contra terem acabado com o mural. E por falar em chat, eu já agradeço de coração o nosso querido amigo Wagner, cartoleiro do time Cavalo Paraguaio, que hoje é quem comanda o nosso chat da Gazeta. Mas vamos prosseguir aqui com o vídeo, porque esse é só o começo. Eu nem falei das coisas mais graves ainda que o Cartola fez com a Gazeta. Com essas mudanças, o Cartola barrou o sistema de busca por times e pontuações que a gente utilizava para gerar todos os nossos confrontos, os scouts ao vivo e os nossos campeonatos. Eles barraram isso e faz exatamente 3 meses que eu e o Matheus do Futebol Competense estamos conversando com eles semanalmente, pedindo para que, por favor, nos liberem esses dados. Nas próximas horas eu devo ter uma resposta definitiva e por algumas vezes até pensei em jogar tudo pro alto. Porém, nós somos mitos. O Matheus é mito e vocês também são mitos. E mesmo que o Cartola não nos dê permissão de acessar a pontuação do time de vocês, nós vamos descobrir um jeito de seguir firme e fortes, ok? E justamente por isso eu peço a colaboração de vocês e que esperem passar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro para que a gente possa testar o sistema de busca que o Futebol Competense criou. Se tudo der certo, e graças a Deus eu estou torcendo para isso, e tem que dar certo, nós vamos fazer os melhores campeonatos do mundo do Cartola FC. Existe uma possibilidade de não dar certo, e aí, paciência, eu falarei isso em vídeo posteriormente caso não dê certo. Mas existe uma grande força de vontade e uma grande chance de dar certo. Então aproveitem a primeira rodada para valorizar, porque é 90% de chance de que os campeonatos da Gazeta sigam normalmente. E para vocês que estão acreditando no que eu estou falando e que torçam junto comigo, vamos aí então disputar os melhores campeonatos, ok? Quando eu abrir as inscrições, vou querer todo mundo mitar muito. Dito isso, eu vou começar a ler o que vocês escreveram e aí eu vou falando sobre os outros assuntos que eu ainda não falei. E o vídeo já está longo, para mim não tem problema, quem quiser parar por aqui para, quem não quiser continua, mas eu até aconselho que como não tem muitas imagens, vocês podem ficar ouvindo o vídeo fazendo outras coisas na internet. Vamos lá para as páginas dos comentários. O Rafael Lima disse que não gostou, que é muito feio você abrir o mercado e ter propaganda entre os jogadores. E se scouts de passes errados não vai ter mais, poucos escudos e poucas variedades de camisa, mesmo sendo pró. Eu concordo com ele, sou totalmente contra essas propagandas entre os jogadores e eles terem acabado com os scouts. O Gabriel André, cartoleiro do time Gabirucachu, disse que estragaram o jogo e que este ano o Cartola, do modo que está, ele não participa. Bom, eu concordo que eles prejudicaram muitas funcionalidades do jogo, mas eu não acho que você deveria parar de jogar não, ok? O Diego Andrade está dizendo que a quantidade de prêmios é muito inferior ao esperado, pois serão poucos, e que agora que o Cartola é pago, se ele se tornar cartoleiro pró e se sentir prejudicado por falhas, ele pode até botar na justiça. Bom, acredito que não seja muito o caso. Na verdade, eu sou daqueles que pensam assim, se você vai num restaurante e é mal atendido, a melhor coisa que você tem a fazer é não voltar mais. Com relação à quantidade de prêmios, só para quem é cartoleiro pró, como a gente viu, e lembrando que são vale compra nas Casas Bahia. Eu também imaginava que poderia ser algo a mais, ok? O Edgar Oliveira está dizendo que acha certa a cobrança para ser pró, mas no entanto que o valor é alto. Edgar, eu também acho correta a cobrança, eu acho que é um direito deles, e com relação ao valor ser alto, eu acho que eles também poderiam começar cobrando um valor menor até que todos os cartoleiros se adaptassem ou aceitassem um pouco mais. O Andrei Martins disse que o Pro ele comprou para ganhar prêmios, e isso é bom, e ele acha que fica mais competitivo. Também gostou do novo estilo de escalar, porém o ruim é que não tem mais bate-papo e nem a busca por times. Eu
não gostei do novo estilo de escalar, já disse que não sou contra ser cartoleiro Pro para concorrer a prêmios e acho um absurdo terem acabado com o bate-papo e com a busca de times. O Lázaro Lemos está dizendo que gostou das mudanças, embora seja cedo para falar, mas ele gostou do novo layout e também do sistema de filtros e do painel de armação do time. Lázaro, talvez eu ainda não tenha me adaptado ou familiarizado com esse novo layout. Por enquanto, eu acho que não era a mais importante mudança que o Cartola deveria fazer. Mas eu acho que conforme o tempo for passando e eu for fazendo os vídeos, pode ser que eu mude de ideia, ok? O Gilmar Miguel está dizendo que não gostou das mudanças e principalmente que o Cartola tinha que facilitar a forma de pagamento, aceitando débito ou crédito, e que o Cartola só está aceitando crédito. Gilmar, isso é um assunto muito interessante, porque eles começam a cobrar, o país está em crise, tem gente que quer pagar em débito, tem gente que quer pagar em boleto. Eu, se fosse comerciante, deixaria todas as opções disponíveis para quem quisesse disposto a pagar. Então, assim, eles colocam uma forma de pagamento, mas nem saber ganhar dinheiro estão sabendo. Dá esta impressão. Eles poderiam ter tirado vantagem nisso e ter também feito opções ou por boleto ou por cartão de débito, claro. Concordo contigo. O Quirito SD disse que eles poderiam começar a preparar os cartoleiros com um preço simbólico tipo R$ 9,90 e não logo os R$ 40, principalmente em tempo de crise. Foi o que eu conversei aí um pouquinho abaixo. Agora a gente também não sabe o seguinte, né? Será que eles não estão preparando a gente com esses R$ 39,90 para o ano que vem ser 100? Enfim, mas eu considero que esse preço poderia subir gradativamente, talvez dando até mais benefícios num futuro próximo. O Bruno Reis disse que essas mudanças não lhe agradaram e disse inclusive que são poucas as opções que tem para escudos e uniformes. Eu considero que são poucas opções. Eu acho que quem fosse cartoleiro Pro teria direito a escolher, por exemplo, réplicas de escudos de times como Corinthians, como Real Madrid, como Barcelona, como Palmeiras, como Vasco, como Atlético Mineiro, como Cruzeiro, e não ficar somente em 3 modelos. Talvez essa pudesse ser a grande diferença de limites de escudo para quem fosse Pro e para quem não fosse. O Fabiano Lagoa está dizendo que o mais absurdo é eles tirarem as estatísticas dos jogadores, os passes errados, as finalizações defendidas, as finalizações para fora. Eu concordo contigo e, na minha opinião, só tem um motivo para eles terem feito isso. Eles acabaram privilegiando os cartoleiros que não são fanáticos e que, infelizmente, é a maioria. O Caio Henrique, na opinião dele, a ascensão que o Cartola teve nos últimos 2 anos e que todos nós vimos, eles se aproveitaram disso e o pior é que mesmo recebendo muitas e muitas críticas, mesmo a maioria reclamando, eles nem sequer nos ouvem. Caio, eu não estou dentro do Cartola para saber se o Cartola era rentável ou não era. Eles falaram para mim que não era, mas é lógico que eles aproveitaram um grande momento de ascensão para poder fazer essas mudanças e trazer talvez pessoas que parassem de jogar nos meios dos campeonatos, nos meios das ligas, enfim, no meio do ano. O Fernando Rodrigues está dizendo que não vai pagar 1 centavo para poder brincar com algo que sempre foi de graça. Fernando, eu acho que você realmente também não precisa pagar não. Eu acho que dá para continuar brincando e se divertindo com seus amigos, não deixe que isso influencie essas competições que você faz com seus colegas e não vejo nenhuma necessidade de quem não quiser pagar que acabe pagando, tá? O Marcelo Santana, cartoleiro do time ECV Marcelo, ponto negativo para o layout, ponto negativo para os escudos e camisetas, ponto positivo por terem tirado o assistente técnico, concordo com você. Ponto negativo por terem zerado as ligas e reduzido a quantidade, concordo também. O chat para ele, o mural, é indiferente. Eu sei que o Marcelo fica muito mais, inclusive, no chat do site da Gazeta do que no mural. Ser cartoleiro Pro, ele também está colocando como ponto negativo e ele está dizendo que viu numa página do GE que após a primeira rodada o mercado só vai abrir na segunda ao meio-dia. Antes fosse segunda ao meio-dia, mas agora, como eu disse, a gente vai ter jogos até de segunda-feira à noite a partir da 12ª rodada. Então,
aí que vai ter que ver como é que ficou. E ele fez uma continha básica aqui, quantos cartoleiros que seriam pró, quanto que eles iam arrecadar, quanto que daria de prêmio, e tá dizendo que o Cartola teria aí um lucro absurdo. Essa parte financeira realmente eu não vou poder julgar o Cartola, mas que os prêmios poderiam ser melhores, eu acho que poderiam. O Leandro Biten Torres tá dizendo que acha desnecessário o Cartoleiro Pro. Está parecendo esses jogos de celulares onde tem que se pagar um valor para ter uma certa vantagem naqueles que não têm condições de pagar. E é essa exatamente a crítica que eu fiz ao Cartola FC. Tenho o direito de cobrar e eu não sou contra o Cartola cobrar. Eu sou contra tudo isso ter virado moda. O Daniel Souza da Silva está dizendo que a princípio não está gostando nem do layout, nem das camisas, nem dos escudos. E está muito preocupado com o campeonato da Gazeta, porque gosta muito do campeonato da Gazeta. Daniel, eu também estou preocupado, mas tenha certeza que, como eu disse no começo do vídeo, eu e o Matheus estamos fazendo de tudo para que a gente consiga buscar de alguma forma a pontuação dos times e fazer os confrontos, os scouts ao vivo, ok? Mas obrigado pela preocupação. Um grande abraço para você também. O Kenio, na minha opinião, foi muito coerente. Ele gostou do novo layout, gostou do Cartola Pro, pois dá chance de prêmios em dinheiro não, ok? Não é em dinheiro. E se for pensar direito, o Cartola grátis não é muito desastroso. Você participa de apenas algumas ligas, mas também pode ser convidado de até 5 ligas mata-mata. Concordo com muitas coisas que você disse. Eu vou dar um exemplo que acontece com a Gazeta do Cartola. Eu já recebi 25 convites para participar da liga de vocês, cartoleiros, e eu só posso aceitar algumas. Mas eu consegui fazer aqui muitos amigos na Gazeta do Cartola. Só que tem muitos anônimos cartoleiros que não são cartoleiro pro e que estão querendo participar de uma liga mata-mata sem pagar alguma coisa. Gente, se existe alguém nessa situação, vocês não querem pagar para ser cartoleiro pro e querem participar de uma liga mata-mata, entra no chat da Gazeta, vê aqui no mural se tem alguém fazendo uma liga mata-mata para vocês participarem. Eu ainda acho que não existe uma total necessidade de se pagar, entendeu? Então vamos ver se a gente forma um grupo aí que está disposto a criar uma liga mata-mata e fazer novos amigos, ok? Para aqueles que não querem pagar, seja por qual for o motivo. E na crise atual, até mesmo por causa da falta de dinheiro, que é absolutamente normal. O Anderson Hernandes, boa noite, meu querido amigo. Boa noite, Anderson. Ele entrou hoje no Cartola e a princípio ficou meio perdido. E eu também, Anderson. Quero ver quando eu for começar a gravar os vídeos de dicas. Acho que vai ser uma zoação total. Vou me perder bastante também, camarada. O Luiz, saudações cartoleiras para você também. Ele acha que o Cartola FC realmente precisa mudar, mas não gostou da maioria das mudanças. Só que ele achou muito legal, um ponto positivo, a entrada do Facebook no layout. Isso é verdade, né? A fotinho da pessoa do Facebook fica lá no layout do time. Bom, tá vendo, pelo menos uma coisinha positiva aqui ou ali, a gente ainda consegue tirar nessas mudanças todas. Resumindo o que o Michael Douglas disse, ele gostou do layout, porém está triste que acabaram com o mural, que era o ponto de encontro com a galera enquanto montava o time. Pois é, eu ainda não consigo me conformar que o Cartola acabou com o mural. O pessoal vai chegar lá, vai escalar o time e vai sair do site. Se eu tivesse um site, eu gostaria e faria o máximo possível para que vocês ficassem horas, horas e horas dentro do meu site. Infelizmente, o Cartola tirou o mural. O Gabriel André disse, sabe um incêndio ou uma enchente que se perde tudo que tem em casa? Pois este é o Cartola, a liga toda foi perdida. Gabriel, verdade, eu também perdi a minha liga com 15 mil times, mas tenho certeza que a gente vai tentar recuperar aí o máximo de cartoleiros possível, ok? E nem foi ter perdido a liga o que mais me irritou nessas mudanças todas. O Jorge Miguel está dizendo que tudo que vem fácil, vai fácil. E que as coisas dadas, de vez em quando, não são dados muito valor. Então, na opinião dele, essa cobrança foi boa para quem quer levar realmente a sério o Cartola.
O Odair Martins está agradecendo a camisa que ele recebeu da Gazeta por ter ganhado um dos campeonatos. Ele está dizendo que o principal ponto negativo de início é poder participar apenas de 2 ligas, embora o valor para migrar para ser cartoleiro pro seja baixo. Porém, ele considera que tem uma grande parte de cartoleiros que realmente é formada aí por uma molecada que ainda está dependendo dos pais e que muitas vezes tem uma baixa renda. Em compensação, o ponto positivo é que se tudo que o Cartola prometeu for posto em prática com relação ao aplicativo do Cartola, se funcionar como deveria funcionar, aí seria excelente. O Cláudio Mota está dizendo que tinha uma liga com os amigos e agora vai ter que pagar para criar essa liga e muitas outras ligas deixaram de existir, que as telas e as abas são muito desproporcionais. Eu concordo contigo. Ele está dizendo que são feias e com espaçamentos desnecessários e que faltou caprichar no layout. Também achei que o layout não é nota 10, não. O histórico de transações ficou legal, achei um ponto positivo. Opa, mais uma pincelada que a gente deu em alguma coisinha bacana, certo? Assim como ele está dizendo que o gráfico de acompanhamento dos jogadores aumentou de 5 rodadas para 12. Isso eu também considero que foi muito bom, só que o layout ainda o incomoda. Meu amigo e mestre Carlos Mendonça tá dizendo que eu não deixei falar palavrão, então que não dá para explicar o que ele pensa sobre as mudanças. Infelizmente fizeram o que não tinham que fazer e as mudanças foram péssimas. Ninguém mais sabe onde ir, só tem uma página inicial e mais nada. Tem que ficar procurando páginas que não existem. Ridículo, mal feito, mal elaborado, uma lástima. Bom, Carlos, eu não vou ser tão exagerado quanto você. Eu também sou a favor de mudanças, mas não essas, né? A gente esperava outras mudanças. Já pensou, por exemplo, se junto com todas essas mudanças que o Cartola fez, eles também mudassem uma ou duas coisinhas, por exemplo, nos scouts dos jogadores? Talvez a gente tivesse um pouco mais conformado e falasse, poxa, mais coisas mudaram para o bem, né? Aí seria um balanceamento legal que o Cartola teria dado. Mas infelizmente muitas coisas que a gente pediu não foram atendidas. O Lucas Gabriel está dizendo que a falência total do jogo é não termos os scouts como no ano passado, no próprio aplicativo mobile. Era muito bom ter uma lista de times para acompanhar os scouts ao vivo de uma maneira rápida e fácil. E está dizendo, inclusive, que o Cartola e o futebol brasileiro caminham juntos para a falência, com jogos de segunda-feira, domingo, torcida única. Enfim, estão acabando com o prazer de assistir o brasileiro torcendo para o seu time do Cartola e do coração. O Lucas Silva disse que temos que ser abertos a mudanças, como as que foram realizadas pelo Cartola FC. O problema são os criadores do Fanático Game ficarem influenciando os participantes a pagar o valor dos R$ 39. O Márcio Dantas disse que achou legal algumas das modificações, como a visão do campo maior, o formato de pesquisa dos jogadores e preço, indo do preço menor para o maior e também a criação das ligas mata-mata. Mas acho que já exageraram mudando todo o layout do jogo, tiraram o mural do bate-papo onde os participantes interagiam, reduziram a quantidade de ligas privadas e tiraram o assistente técnico. Eu não estou achando aqui uma pessoa que escreveu que o Cartola FC imitou a Gazeta do Cartola e criou o mata-mata. A Gazeta do Cartola, ano passado, fez a maior competição entre times do Cartola, que foi a Copa do Brasil, com mais de 2.200 times. Tivemos aí como campeão o Big Nard. E alguns estão falando que devido a isso o Cartola FC copiou a Gazeta do Cartola. Eu só queria dizer o seguinte, o Cartola FC ele não copiou a Gazeta do Cartola não. Primeiro, porque a Copa do Brasil da Gazeta do Cartola tinha 2.200 times, enquanto a Liga Mata-Mata do Cartola FC tem no máximo 32. E vale ressaltar que na Copa do Brasil da Gazeta do Cartola, com exceção da última rodada, que foi só jogo de ida, todas as outras foram jogos de ida e volta. O mata-mata do Cartola FC não é mata-mata não, viu gente? É apenas mata, é apenas um jogo. Então, de forma alguma, o Cartola FC copiou a Gazeta do Cartola.
O Bruno Barbosa disse que, para ser sincero, amigo Michel, a maioria das mudanças foi perfumaria. Quando fizeram um grande alarde de que as mudanças excelentes seriam feitas, eu imaginei mudanças no jogo em si, nas regras e em algo realmente significativo, como, por exemplo, diminuição do tempo entre o fechamento do mercado e o início da rodada. Meia hora seria suficiente, não as 2 horas que temos agora. Pois é, Bruno, eu também imaginei que fossem ser outros tipos de mudança. O Otávio está dizendo que ficou melhor do que estava no ano passado, mas tirar o mural e forçar para que as pessoas sejam cartoleiras pró só mostrou o mercenarismo da Rede Globo e, sem dúvidas, o número de crianças no Cartola FC vai cair muito esse ano. Otávio, aqui tem 2 coisas para eu comentar aqui. Primeiro é o seguinte, eles não estão forçando os cartoleiros a se tornarem pró. E assim, a Rede Globo, ela tem fins lucrativos, né? Então, ela querer ganhar dinheiro ou o Cartola, a gente não pode condenar tanto assim. Quem não tem fins lucrativos, por exemplo, é a Gazeta do Cartola. A Rede Globo é um meio de comunicação que tem fins lucrativos, ok? O William está dizendo que alguns participantes têm privilégios que outros não podem ter. Antes era um jogo igualitário, contudo parece que hoje os desenvolvedores pensam mais no lucro que vão adquirir do que com a nossa jogabilidade. William, calma, não seja tão radical assim. Nenhum participante vai ter vantagem ou privilégio sobre você. E você está dizendo assim, não à capitalização do Cartola. Então, realmente, é o que eu falo. A maior coisa que você pode fazer para ser contra é não pagando. E, por exemplo, no campeonato da Gazeta, não vai ter a mínima diferença se você for cartoleiro pró ou não. Basta você escalar os seus mitos e fazer uma boa pontuação. As mudanças que o Cartola fez interferem em muitas coisas, mas não vai interferir na pontuação dos jogadores e nem no número de cartoletas, ok, William? O Leandro está dizendo que toda mudança leva algum tempo para ser assimilada. Assim espero que aconteça comigo também. E que depois de entrar no Cartola Beta já está mais familiarizado com o novo Cartola. O que mais achou ruim foi diminuir as ligas. Fui obrigado a me tornar cartoleiro pró porque tenho 3 ligas privadas e não deixaria de participar da Liga Gazeta do Cartola. Bom, já que está falando de novo em liga, quero dizer que o pessoal do Cartola falou que precisava zerar e acabar com todas as ligas para que o jogo ficasse mais rápido. Se eles tivessem perguntado para mim o que deveria ser feito antes dessas mudanças que eles fizeram, eu diria que era simplesmente excluir com os times que eram inativos e com as ligas que eram inativas. Ligas como a Gazeta do Cartola, que eram extremamente ativas, e outras ligas de sites ou de canais de YouTube ou de pessoas que entravam constantemente, excluíam times, botavam times. Se essas ligas fossem mantidas e excluídas, somente ligas que foram criadas há anos e anos, que nem dono tinha mais, eu acho que resolveria o problema. Mas infelizmente, a Gazeta do Cartola é a Gazeta do Cartola e eu não trabalho no Cartola FC. A Brígida Almeida está dizendo que gostou do novo layout, que é mais bonito e que ela achou até mais simples do que o antigo. Gostou da ideia de liga mata-mata, pois assim podemos participar de competições mais curtas que valorizam um bom momento do cartoleiro, por exemplo. Isso você tem totalmente razão. A liga mata-mata, que não é mata-mata, é só mata, foi um fator muito positivo mesmo. Acho que a ideia da Conta Pro é bacana porque incentiva mais os cartoleiros, já que são oferecidos muitos prêmios e tem um preço bem acessível. Acho os R$ 39,90 até um valor acessível, porém não considero que sejam oferecidos tantos prêmios assim não, ok? Eu achei o cartoleiro que estava falando que o Cartola copiou a Gazeta, é o Otávio. Ele estava dizendo aqui que sobre as ligas mata-mata foi sensacional, apesar de terem copiado de conteúdo da internet, como o próprio torneio da Libertadores e Sul-Americana da Gazeta do Cartola. É como eu te disse, não é cópia não, o nosso tem muitos mais times e são jogos de ida e volta. Mas o Otávio está falando que não gostou das mudanças por causa das reduções de números de liga e opções de escolhas de uniforme e escudo, fora que não podemos mais procurar por amigos e olhar seus uniformes e ligas a qual participava. O Felipe falou de uma coisa que ninguém tinha falado antes. Primeiro ele começa falando quanto tempo que ele estava sumido e tal.
Michel, tiraram até os troféus que eu tentava pegar todos. Pois é, não existem mais aquelas conquistas. A Gazeta do Cartola raramente falava dessas conquistas. Isso nem fazia muito sucesso entre os cartoleiros, mas tinha gente que gostava das conquistas. Poxa, ninguém tinha comentado sobre isso. O Felipe é um cartoleiro que corria atrás dos troféuzinhos dele, aquele prêmio Fair Play, prêmio chuteira de ouro, chuteiro de prata, cartoleiro de bronze. Bacana, parabéns, Felipe. Você, pelo que eu vi aqui, foi o único a ter falado disso. O Diego Henrique está dizendo que mudar é sempre bom, melhor ainda quando evoluímos, mas que infelizmente houve um retrocesso no Cartola. Não posso ser hipócrita e dizer que foi tudo 100% negativo, mas infelizmente a maior parte sim. Se a intenção era evoluir, por que de restringir a quantidade de ligas, por que da retirada do mural? Temos que lembrar que o legal desse jogo é poder interagir com pessoas que você nunca viu. Diego, eu penso exatamente igual você nessa parte de interação. Quando eu criei o canal da Gazeta do Cartola, a primeira coisa que eu falei é o seguinte: este canal é um canal de interação. E por isso que eu estou fazendo vídeos como o de hoje que eu estou fazendo. E então eu concordo absolutamente com isso que você falou. O Cartola está deixando de ser um jogo de interação. Bom, com isso, talvez, quem saiba, esse pessoal que queira falar, que queira ouvir, que queira brincar, competir, quem sabe talvez essa galera venha para a Gazeta do Cartola e a gente se aproveite de uma falha do Cartola FC para a gente mesmo crescer e fazer a nossa própria família e a nossa própria interação, não é mesmo? O Gui, cartoleiro que também é meu amigo, às vezes converso ele no Skype, ele tá dizendo que não gostou nada, preferiu o layout antigo, o cartola antigo, quiseram mudar muito e acabaram estragando o jogo. E cadê o mural, Michel? Pois é, Gui, você que ficava no mural direto, acabaram com o nosso mural. Paciência, todos que frequentavam o mural estão convidados a partir de agora a entrar no chat da Gazeta. Se for preciso, em breve eu faço um vídeo falando mais sobre o chat da Gazeta, ok? O Eric Brenner está dizendo que foi um dos cartoleiros que estava mais ansioso para a volta do Cartola FC, mas que infelizmente as mudanças não lhe agradaram. E para finalizar, já agradecendo a participação de todos vocês que escreveram. Infelizmente a gente tem tempo, tem coisas a cumprir. Em breve eu vou fazer vídeo do campeonato, mas para finalizar, o Douglas Alencar está dizendo que não gostaram, que ele não gostou de terem retirado o direito de participar de 5 ligas como nos anos anteriores. E essa realmente é a crítica que muitos de nós cartoleiros fazemos. Galera, a única coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte: se alguém aqui perdeu alguma liga, teve a liga zerada, podem ter certeza que eu também tive a minha com 15 mil times. Se alguém aqui está triste porque não tem mais o mural, podem ter certeza que eu também estou, pois era onde eu divulgava os meus vídeos e tinha o mural da Gazeta do Cartola. Se tinha alguém aqui que está muito triste ou muito bravo porque só podem ter 2 ligas, quero dizer que a Gazeta do Cartola também será prejudicada nisso. Talvez eu perca muitos cartoleiros porque eles façam questão de fazer parte de uma liga da família, de outra do trabalho ou de outra da faculdade e infelizmente não tenham espaço para estar na liga da Gazeta e eu tenho que entender isso também. Enfim, muitas dessas coisas que vocês reclamaram, eu também compartilho com vocês. Para mim, isso tudo seria passado por cima se a gente tivesse acesso aos dados que permitem com que a gente faça os nossos campeonatos. Então, repetindo o que eu disse no começo, nas próximas horas nós devemos ter algumas respostas sobre esses acessos e eu e o Matheus do Futebol Competência estamos trabalhando firme e forte na busca por essas pontuações e para que os nossos campeonatos sigam sendo um sucesso. Do resto, agradeço demais a participação de todos vocês, vamos continuar mitando, não se esqueça, o próximo vídeo é sobre o campeonato e na sexta-feira, vídeo de dicas da primeira rodada. Meus parabéns a todos os cartoleiros que interagiram comigo, um abraço, fui!